Quero vos trazer uma palavra que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 a 22. Diz assim a Sagrada Escritura: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos o do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus o seu coração? Assim Jó fazia continuamente. E vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então lhe respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra? Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema de ti na tua própria face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás então saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho à casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas passeiam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te trazer essa nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer essa nova. Estando ainda esse outro falando, veio outro e disse: ordenando eu os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram o fio de espada, e só eu escapei para te trazer essa nova. Estando ainda esse falando, veio outro ainda e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão, do seu filho primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos daquela casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para lhe trazer essa boa nova. Então se levantou Jó e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor, o Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amados, todos conhecem a história de Jó, a perseverança de um homem. E hoje eu quero falar de um assunto que fala sobre a escassez e os propósitos de Deus. Será que Deus tem propósito na escassez? No meio da dificuldade, no meio da fome, no meio da pestilência? Eu acredito que sim. Pois a Bíblia diz que nada acontece se não houver a vontade de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Escuta, escassez é algo que todos nós já experimentamos. Quem nunca não teve uma escassez de emprego? Quanto tempo eu já fiquei desempregado? 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos? Você? Quanto tempo vivendo de biquinho assim? Escassez muitas vezes de dificuldade de comprar um tênis, uma roupa, porque falta dinheiro. E cada um responde à sua maneira. Ela não acontece apenas no âmbito material. As necessidades financeiras, as adversidades do dia a dia, a doença, né? A derrota profissional, as perdas, até a solidão, tudo isso é escassez. São apenas algumas das muitas faces da escassez que abatem a vida do homem. Porém, a pior manifestação desse problema é a escassez emocional e espiritual. A Bíblia retrata inúmeros exemplos de vidas que mergulharam em situação de escassez extrema. Nós estamos padecendo agora essa escassez, essa pandemia, que tem ceifado muitas vidas. Não só a vida, como a esperança. Com muitas pessoas aí já perderam emprego, outros estão com seu salário reduzido. Uma escassez que o mundo inteiro está atravessando. Mas a Bíblia diz também que
muitos, inúmeros exemplos de vidas que mergulharam em situações de escassez extremas. Vamos falar. Jó também sofreu com a escassez. Lemos a Bíblia, que ele era um homem próspero, com filhos e filha, era justo e temente a Deus. Porém, seu império desmoronou. Seus filhos foram mortos no mesmo dia. Seu corpo, que era saudável, tornou-se enfermo. Meu Deus, de onde viera essa torrente do mal? Por que comigo? Onde é que eu errei? O que é que eu fiz? Geralmente que a gente pergunta. De onde viria alguma ajuda nesse momento? Tenta imaginar. Um homem rico, temente a Deus, que não pecava. Ele podia até ter questionado Deus, mas eu não pequei contra ti, porque esse mal me sobreveio. E às vezes a primeira palavra, quando nós estamos numa escassez de muito tempo, é perguntar: Deus, o que eu fiz? Onde é que eu pequei? Mas, amado, não. Veja bem, às vezes nós temos que entender de onde viria alguma ajuda. Não veio da sua esposa. Será que alguém poderia desculpá-la por ter recomendado a Jó que ele tirasse a sua própria vida e morresse? Porque às vezes é assim, irmãos, a situação chega a um ponto que muitas vezes as pessoas falam: não tem mais jeito, não tem mais saída. E ela ainda disse: amaldiçoa o Senhor e morre, homem. Afinal, ela também sofria com a perda dos filhos, ela também era mãe, dos bens e da própria enfermidade do marido, que sempre foi um homem próspero, um exemplo de chefe de família. Como é que pode acontecer isso com uma pessoa boa? Né? Como é que pode acontecer isso? Mas os amigos de Jó, eles além de não ajudarem muito, ainda infringiram mais o sofrimento, ao tentar convencer Jó que ele devia ter feito algo errado, muito mal, para enfrentar aqueles problemas. Olha, Jó, tu deves ter pecado contra Deus. Irmãos, tem hora que a gente passa um momento de escassez e tem pessoas que, em vez de trazer uma palavra de edificação, ainda falam: olha Deus, aí de repente se tem algum pecado, de repente se fez algo que não agradou. Como as pessoas gostam, né? Em meio a tanta dor, Jó declarou: ainda que ele, Deus, me mate, nele esperarei. Contudo, aos meus caminhos defenderei diante dele. Olha que coisa tremenda. Sem o conforto da família e dos amigos, Jó buscou a Deus e apresentou ao Senhor seu caso. A cabeça de Jó doía, seu corpo e seu coração também doía. Não era só a dor física, a dor da alma, do espírito. Ele não aguentava mais a falta de respostas para aquele problema. Ele perguntava constantemente: por que isso me aconteceu, Senhor? Por que tanta escassez e por que tanta sequidão? Um dia Deus lhe respondeu, não com respostas claras e diretas que muita gente quer, mas com perguntas significativas que apontam para o seu infinito e inigualável poder e soberania. Jó então entendeu a questão quando Deus disse assim: Jó, tu sabes como se forma no ventre da mulher a criança e os ossos? Onde tu estava quando eu formei a terra e afundei sobre os mares e ela permanece firme até hoje? Onde tu estava, pode tu entender como eu criei as galáxias, o sol, as estrelas, milhares e milhares de estrelas, e chama cada um pelo seu próprio nome. Porque o Deus quis dizer: eu estou no controle de tudo, Jó. Deus não deve nada a ninguém, nem razões, nem explicações, nada mesmo, amém? Mesmo que o Senhor nos desse, não teríamos como entender os projetos de Deus. Isso torna a conclusão do livro Jó ainda mais comovente. Apesar de nada dever ao patriarca, o Senhor lhe concedeu tudo novamente. Restaurou-lhe a saúde, os negócios e a sua família. E mais importante que todas essas bênçãos, foi o conhecimento que Jó obteve de Deus ao vivenciar toda aquela situação em que ele converteu a escassez em fartura. Daí a declaração do patriarca: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Que coisa tremenda, amados. É difícil falar de Jó e tentar imaginar ou tentar nos colocar no lugar de Jó. Mas quantas pessoas não perde família, perde filhos, perde tudo aquilo que levou anos para conquistar. De um dia para o outro a sua vida desmorona. E aí vai passando os anos, parece que aquela promessa não acontece. A Bíblia não cita quanto tempo Jó esperou. A Bíblia diz que de um dia para o outro a destruição foi total. Mas quanto tempo foi para a restauração, a Bíblia não cita. Mas uma coisa, Jó não imputou a Deus nenhuma culpa.
Jó confiava, e isso que me chama a atenção. Novamente eu gostaria de repetir essa palavra. Olha que coisa linda que Jó fala assim. E mais importante que essas bênçãos foi o conhecimento que Jó teve de Deus ao vivenciar toda aquela situação em que ele converteu a escassez em fartura. E Jó então dá uma declaração que eu guardo no meu coração, espero que você guarde no teu também. Ainda antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. E Deus então deu tudo em dobro para Jó, por causa da sua fidelidade, da sua esperança. Passou por todas essas provas, mas não questionou, nem imputou a Deus culpa nenhuma. Pelo contrário, ele declarou: não eu vim, não eu voltará, mas bendito seja Deus que me criou. Oh, glória a Deus. Adore o Senhor, e eu quero profetizar na tua vida. Eu não sei que tipo de escassez você está passando. A humanidade está passando uma escassez agora dessa pandemia, dessa enfermidade. Quem sabe você já teve que vender o carro, vender alguma coisa para tentar se manter. Quem sabe você perdeu o emprego, está desesperado, pensando como é que vai ser nessa situação tão, que não só a pandemia, mas tudo isso que tem causado de consequências. Desemprego, salário reduzido, sem expectativa do amanhã, sem saber o que pode vir a acontecer. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jó passou por tudo isso para ser exemplo para mim e para você. Não questionou Deus, nem imputou sobre Deus culpa nenhuma. Pelo contrário, ele confiou. Ele disse: olha, ainda que eu volte, Deus, não eu vim, não eu vou voltar. Mas bendito seja Deus, e por certo, ele ainda se levantará. Tenha certeza disso. Deus ainda se levantará, como se levantou na vida de Jó, para mudar essa tua situação em escassez para fartura. Receba essa palavra profética em nome do Senhor Jesus, e você vai dar testemunho para que o nome dele seja glorificado. Deus nos abençoe. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo repouse e esteja presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.